Bom, Dani, bom dia, é um prazer. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe que horas que as pessoas vão nos escutar aqui. Antes de mais nada, eu queria te agradecer muito pela presença. Eu vou explicar um pouco melhor, né, para quem ainda não te conhece, quem é a Daniele Bibas. Eu vou chamar você de Dani o tempo todo. Sim. Tem problema? Não, acho que E eu queria começar, na verdade, antes de qualquer coisa, explicando por que que a gente está fazendo um videocast, né? No fundo, tá todo mundo indo nessa direção. O mundo precisa de mais um videocast? Não. Por que que a AIM decidiu fazer isso, né? Então, em 2013 a AIM foi fundada e desde então a nossa visão é de que as culturas corporativas, elas são direcionadores, elas influenciam o papel das marcas e essas marcas, elas influenciam o papel social e a cultura social. E são elas que são capazes de transformar o mundo. E essa visão mais estruturada, ela nasce em 2004, com uma pessoa chamada Douglas Atkin, que e foi, na verdade, foi o CMO do Airbnb, e ele escreve um livro chamado O Culto às Marcas. Então, o livro Culto às Marcas, ele começa a fazer uma relação entre cultos benignos, obviamente, depois o Seth Godin trabalhou muito em cima disso, e aquilo que as marcas têm que fazer hoje, que é criar vínculo. E esse nome Cult Branding, né, ou Cult Brands, ele surge alguns anos depois quase como uma consequência de que a cultura ela direciona a marca e faz, né, com que a marca seja o agente de transformação social. As pessoas às vezes me perguntam, né, o que que são cult brands, né? E a definição que eu tenho, ela são marcas capazes de gerar uma hiperconexão interna que vai fazer com que você externamente tenha uma capacidade de gerar um vínculo, uma hiperconexão com todos os seus públicos. E no que ela se diferencia de uma love brand ou de uma power brand? Ela literalmente, ela só funciona, uma cult brand só funciona quando ela tem capacidade de gerar também uma transação, uma interação. Eu posso amar uma marca, mas eu posso não me relacionar com ela. Então, ao longo desse processo, a gente foi desenvolvendo o conceito de cult branding, que é relativamente novo, e há 5 anos atrás tem a primeira vez um livro escrito sobre isso, que é do nosso sócio, que é o Chris Nealon, chamado Fix. E o papel da IN nesse processo é cada vez mais trazer as empresas brasileiras para esse universo, porque a gente, como profissional de marketing, tem a obrigação, pelo menos essa é a nossa visão, de primeiro, recuperar o nosso papel original. A gente faz a transformação e muitas vezes a gente é visto de maneira negativa. Mas mais do que isso, não vai ter outra pessoa ou outro líder na empresa que seja capaz de promover essa transformação. E a gente não fez o Codecast pensando nas marcas necessariamente, mas sim nos líderes que estão por trás das marcas e que são capazes de fazer essa mudança. Então, eu vou começar aqui lendo a tua bio, se você me permitir. sim, Posso ler? E sim. daí a gente começa esse bate-papo, que eu acho que vai ser super interessante. Falar da Dani é contar um pouco da história do marketing das marcas, né, no Brasil. Então, são mais de 20 anos de carreira, foi VP da Avon por mais de 12 anos, trabalhou durante 16 anos na P&G, começou como estagiária em São Paulo, então eu acho que esse é um desses casos de sucesso e terminou essa passagem dela, esse ciclo dela como presidente de Health and Beauty Care para o Canadá. Eu queria tirar uma dúvida aqui que eu acabei não perguntando. Quando foi isso? De quando começa a quando vai esse momento? Da Procter? É, Eu entrei na Procter em 93 como estagiária, estava no último ano da faculdade, e eu saí de lá em 2010. eu acho fascinante pensar naquele momento uma mulher conseguindo ter essa projeção. A gente fala disso hoje, mas a gente está 20 anos atrasado do que de alguma forma você conseguiu proporcionar, que foi uma abertura para todo um mercado que agora eu acho que está muito mais estruturado para receber, para abraçar a diversidade. Continuando aqui, ela é formada em administração de empresas pela GV. Ela conquistou o prêmio o Grand F de 2020 na categoria Cuidados Pessoais, Beleza e Higiene, com o case da Avon Power Stay Veio para Ficar, que foi desenvolvido pela WT e que teve, né, a jogadora da seleção feminina Marta como a protagonista do lançamento do batom Power Stay durante a Copa do Mundo. Acho muito difícil alguém não ter tido contato com essa Não lembrarem iniciativa. a Marta entrando no campo de batom roxo, E foi, né, foi inédito.
Mas indo além, em 2019 também com a WT, ela recebe o primeiro leão, né, a Avon recebe o primeiro leão, de Cannes da companhia. E em 2019, né, você também obteve, em parceria com a WT, o primeiro leão da Avon, né, como no Festival de Cannes, com a campanha Você Não Está Sozinha. Você também foi eleita Women to Watch no Brasil de 2018, né, Women to Watch no Brasil em 2018, e atualmente é mentorada pelo Women Corporate Directors, que é o WCD, onde você prepara, né, as pessoas para serem conselheiras independentes e também aumentar o número de lideranças femininas no mercado. De alguma forma, você foi uma van premiere de parte do que está participando hoje, então eu acho engraçado. A ideia de trazer aqui a Dani não é a ideia necessariamente, né, Dani, de falar só das marcas que você trabalhou, mas eu acho que muito do que está por trás da transformação que as marcas fazem, um pouco da visão que a IN tem, é que já tem um monte de festival hoje e premiação, e que são válidos e importantes para a publicidade, para a criatividade, que colocam muito o resultado das coisas como o final do ponto final da história. Mas, na verdade, é o que acontece antes que permite que a gente veja uma campanha maravilhosa. E quem está dentro dessas organizações sabe as dores e as delícias de conseguir fazer com que essas transformações aconteçam. E quando a gente conversou, você trouxe um tema que eu achei fascinante, que é a mudança de padrões inclusivos de beleza e qual o papel das marcas nisso. É sobre isso que a gente vai falar hoje, como uma liturgia. Um dos princípios de Cult Brands é você ter ritos e rituais. Então eu queria, a gente combinou, né? Eu queria te pedir para iniciar um rito aqui com a gente. Toda vez que a gente tiver uma pessoa como você aqui, a gente vai pedir sempre que traga algo que é significativo na pessoa física, na pessoa jurídica, para você, e deixe para a gente, porque a gente vai montar uma estante, uma verdadeira biblioteca de emoções e conteúdo daqui para frente. Você pode Obrigada, seguir. obrigada, Fábio. Adorei ser convidada aqui. Espero que o papo seja muito bacana, né? Que as pessoas tirem valor disso aí. Obrigado. Vamos falar do que me inspira aqui? Vamos, é isso que Eu importa. trouxe 2 livros, né, e 2 coisas bastante diferentes. O primeiro deles é é o livro da história do Four Seasons, né, que foi escrito pelo fundador do Four Seasons, o hotel, né, Isadore Sharp. O Four Seasons é uma cadeia, de hotéis global, mas que começou no Canadá, eles são canadenses, né. E eu adoro ler biografia das pessoas, principalmente aquelas biografias onde tem uma história de superação, né? A pessoa começou num lugar e acabou em outro, ou uma história muito grande de inovação e de mudança, como que algumas pessoas realmente mudaram a história do mundo, né? E nesse caso, eu tenho uma paixão aqui, pessoal minha, pela indústria de hospitalidade, sempre tive vontade de trabalhar com isso. E, por incrível que pareça, o Four Seasons foi um dos grandes inovadores nessa indústria. Coisas que a gente hoje acha que é absolutamente normal e ninguém nunca parou para pensar, né? Quem que fez a primeira vez, eles trouxeram muita, muita inovação para a indústria. Então eu acho que isso me inspira porque tem uma história de superação enorme aqui, né? De uma coisa que começou super pequena e que hoje é uma das maiores cadeias globais aí de marca, né? Mas com um nível de inovação e de entendimento do consumidor e do que o consumidor precisava e queria, né, quando ele estava viajando a trabalho ou pessoalmente, que para mim é muito inspirador, porque eu acho que uma pessoa de marketing precisa estar conectada com as pessoas. Se você não tem conexão, você não vai para lugar nenhum, né? E acho maravilhosa a história da hospitalidade, ela é quase que um metaverso, né? Porque se você parar para pensar, você cria todo o universo em que a pessoa vai viver, e quando você consegue ter esse tipo de conexão, É. é maravilhoso. Então, O outro livro que eu trouxe aqui é um livro do Fernando Pessoa, de poesia. Eu gosto muito de poesia e eu tenho várias frases que sempre me guiaram, assim, na minha vida, sabe. Acho que tanto para o meu lado pessoal aí, quanto o profissional. Eu tenho uma frase que eu sempre carreguei comigo, que não é do Pessoa, é do Sabino, né, uhum, e que ele diz assim: "No fim tudo dá certo, se não deu é porque não chegou ao fim", aham. né. E eu já usei isso, sentei e pensei nisso tantas vezes, às vezes por uma razão profissional e muitas vezes alguma coisa pessoal que aconteceu na minha vida, que acho que é uma frase que me traz esperança, força, resiliência, né. Muito bacana.
Obrigado, posso pegar os livros? Porque eu quero ficar com Pode, eles, eu não quero que você leve pode. eles embora, entendeu? Vamos E, negociar. curiosamente, foi exatamente algo muito parecido que a gente pensou em trazer para você. São 2 livros também. O primeiro é, de fato, Culto às Marcas, tá? Então Legal. ele é um livro que eu acho interessante de todo mundo ler, porque ele traz essa ideia, né, de como a gente vive por hábito, né? Eu brinco, tem trabalhos da IN que a gente contrata, por exemplo, um padre para explicar como ele faz alguém para, ao longo do tempo, virar uma pessoa mais religiosa. Pode parecer bom ou pode parecer ruim, mas vamos pensar no ferramental para isso, né? Há milênios isso vem funcionando. Né, a gente já trabalhou com médicos oncologistas para conseguir fazer com que eles dissessem como é que você trata um paciente, engaja um paciente naquele momento que ele não sabe qual vai ser o futuro dele, né? Então, eh, o legal desse livro, na minha opinião, são como as marcas foram se apropriando de algo que já existia na sociedade para se reconstruir. E o segundo também ele é pessoal. Ele é um livro do Edgar Guerin, ele é do Edgar Guerin, para eu falar direitinho em hebraico. Ele é um escritor de contos na sua grande maioria, israelense. Ele está super premiado, foi traduzido para vários idiomas, e eu queria te dar porque eu acho que ele é um livro que ele é delicioso para você ler antes de dormir, né? A gente vê cada vez mais a importância de você dormir, e os contos são curtos, divertidos, alguns mais densos, outros menos, mas eu queria que você tivesse porque esse é um dos meus livros favoritos. 7 anos bons. 7 anos bons. Maravilha. Antes aqui de começar o nosso papo, né, eu te contei que a IN tem 4 valores, e aqui no Codecast a gente vai abrir cada um deles, né, ao longo desse momento. E a gente entendeu que o papo de hoje traz um dos valores, que é o de resiliência, accountability, que na IN a gente chama de árvore forte cresce em tempestade. E para cada valor a gente fez uma vela. E essa vela tem literalmente a essência do que isso significa. Então a gente fez o branding olfativo de cada valor, e a gente vai acender ele aqui. Posso pedir só uma força alguém para me trazer a vela, só para acender? Obrigada. Bom, vamos lá. Queria fazer, antes de tudo, 2 agradecimentos ao time da IN, que ajudou a gente bastante a fazer isso acontecer, a estar aqui nesse momento. Agradecer a oportunidade que a B-Design está dando, né, na figura do Gabs, e aí com todo o suporte do Eric, da Larissa, para a gente estar aqui junto, né, e poder ter essa conversa. E, mais do que tudo, trazer para o mundo, né, da criação, do design, que muitas vezes a gente pensa, isso está mais perto, mais distante, a noção de que o design é uma arquitetura de negócio, né? Então, a nossa ideia, que ao formar esse comitê de Code Brands, foi justamente começar a trazer o que está por trás dessas marcas, porque tem arquitetos de negócio, de marcas, de inteligência por todos os lados. Mas eu queria começar te perguntando por que você escolheu esse tema para a gente conversar hoje. De O tema propósito. de por que a mudança dos padrões inclusivos de beleza Ah, são importantes, porque sim. ela é importante, e esse papel das marcas. Depois a gente vai, acho que, entrar naturalmente na resiliência, pelo que você É, já me é. disse. Eu acho que eu quando entrei na Avon e até antes quando eu estava mas quando eu entrei na Avon, né, a gente começou a se percu a Avon sempre foi uma companhia direcionada para as mulheres, né, e eu acho que tinha um questionamento que já vinha de alguns anos aí no mundo sobre o que é, que começou com Dove inclusive, né, mas o que é, qual seria realmente o padrão de beleza que a sociedade no século XXI deveria abraçar, né, por causa de todos aqueles problemas de identificação, daquele padrão de beleza inatingível, né, e a história toda, tudo que aconteceu com a mudança e da decadência da Victoria's Secret, que durante tantos anos foi a marca de beleza que tinha, né, aqueles fashion shows, gastavam milhões e milhões de dinheiro, mas era uma beleza completamente inatingível que acabava trazendo muita angústia para as mulheres, né. Eu acho que isso falou comigo, assim, profundamente, né, porque eu acho que a gente tem fases e fases na vida, tem fase que você está se sentindo mais bonita, menos bonita, que você está mais magra, que você está mais gorda, que você está com uma pele melhor, uma pele pior, e isso afeta muito mais a mulher do que o homem no seu na sua autoestima, na sua energia diária, como é que você se enxerga mesmo como pessoa, né, o potencial que você enxerga que você tem.
Então, era uma coisa que realmente afetava as pessoas, muito mais do que o benefício ou produto que eu vou vender, né, que eu acho que afetava realmente a vida das pessoas profundamente. Então, eu acho que esse tema realmente falou né, comigo e com a gente lá dentro da Avon, e foi uma construção de muitos anos, né, até a gente conseguir a ter clareza e bastante especificidade do que a gente queria falar para as pessoas e como a gente ia falar. Conta um pouco das dores desse processo e também das delícias de colher o resultado dele, né, porque as pessoas veem, né, normalmente aquela parte bonita da história, a campanha, né, a publi a o prêmio, mas, eu não lembro, não sei como era a Avon naquele momento que você, assumiu seu primeiro cargo, mas as empresas ainda eram empresas são, né, predominantemente masculinas, com pouquíssimo conhecimento do que são as dores, né, as necessidades, as expectativas das mulheres. Eu acho que hoje muito menos do que no passado, mas eu acho que era aquele um pouco o cenário que você enfrentou. E eu vejo, né, 2 elementos aqui que você traz, né. Um é o de trazer algo novo, né. O segundo é de como que você convence a organização, junto com seus pares, com os aliados, né, dessa causa que você está falando aqui, para fazer essa transformação. É. Eu acho que quando eu entrei na companhia em 2010, a Avon era o tagline da empresa corporativo era "The Company for Women", né, a companhia para as mulheres. E a Avon tinha um diferencial já há muitos e muitos e muitos anos, que o board da companhia global, o conselho da companhia, era primordialmente mulheres. Então, na época, eu acho que tinha 60% do comitê executivo global eram mulheres, 70% do board, né, de conselheiros eram mulheres, que era uma coisa que realmente estava completamente fora da curva, né. A indústria de beleza tem muita mulher trabalhando, sem dúvida Uhum. nenhuma, né, mas mesmo com os concorrentes na indústria de beleza, estava muito fora da curva versus o que era a média do mercado ou as outras grandes empresas, Uhum. né. Mas eu acho que talvez o primeiro grande desafio é que a gente começou a trabalhar eu tive jobs regionais e globais, e a gente começou a trabalhar nessa ideia de empoderamento feminino, e o que que ela significava, né. A gente fez pesquisa em, sei lá, 6, 7 países pelo mundo, para entender o que que o empoderamento era no Brasil, na Inglaterra, no México, nas Filipinas, na Rússia, na África do Sul, que eram grandes mercados da companhia, e assim, a história é completamente diferente, né. O que que empoderamento feminino é na Rússia é quase que o extremo do que é no Brasil, né. Por uma questão até de história do país, do que eles passaram, do comunismo, de um monte de coisa, né. Então acho que talvez o primeiro grande desafio foi o que a gente quer fazer, que a gente acha que está na hora de fazer aqui no Brasil, não necessariamente é o que vai funcionar da mesma maneira em outros países. E você, numa empresa global, você tem que pensar nisso, porque as empresas globais querem, na sua grande maioria, né? Hoje ainda o pessoal fala think global, act local, né? Uhum. Mas eu acho que nessa época ainda tinha muito aquela história de precisamos de planos globais e tal. Então, acho que esse foi o primeiro desafio. Você inverteu então essa lógica, você olhou localmente o que eram as necessidades a partir de conhecimento, e aí levou para a companhia essa oportunidade de falar: "Ó, não é nessa ordem, talvez seja act locally, be global". É, eu acho que a gente entendeu como é que ia ser o cronograma, né, Uhum. de tipo, o que a gente podia falar, por exemplo, sobre o feminismo, sobre o empoderamento, sobre os padrões de beleza. Muito engraçado, o Brasil se assemelha muito à Inglaterra, muito, Olha só. muito parecido o pensamento, né. A Inglaterra, de novo, um país super diverso, que tem muito muçulmano, que tem muitos negros que vieram da África, é uma panela com um monte de coisa, né. Eh, a história do país é muito diferente, mas ela tem uma diversidade de backgrounds, de pessoas, de cores, de tudo, assim como o Brasil tem. Com uma Por história outras vindo razões. de outro lugar, mas no final das contas, um país super progressista como o Brasil, nesse assunto, né, eh, e tem países que estão realmente do outro, assim, a 180 graus, né.
China, Japão, Rússia, é completamente diferente. Então, eu acho que a gente entendeu qual era o cronograma da coisa, onde você podia começar, né, que eram os países que estavam abertos e queriam essa mudança, as pessoas pedindo isso, e os países que ia demorar 20 anos para chegar lá, Eu tenho né. uma dúvida quase que antropológica aqui. Ser mulher em cada um desses países é diferente? Se a gente tivesse que É definir o muito que é ser mulher diferente, em cada um é é diferente, muito né? diferente. É muito porque, de novo, os padrões da sociedade, né. Então o México é um dos países mais machistas do mundo, Uhum. né, tem uma sociedade extremamente machista. E aí a mulher está inserida naquela sociedade, ela tem um papel que é o papel, que a sociedade dita ali. É óbvio que os países vão evoluir, que as mulheres têm uma história aí, né, de alguns séculos, né, de conseguir conquistar um novo papel dentro da sociedade, mas por causa do histórico do país, né, e tudo que o país passou, é muito diferente, né. A Rússia, quando viveu o comunismo, o que aconteceu lá nos países comunistas é que todo mundo foi nivelado em 1945, né. Então, assim, as mulheres tinham os mesmos empregos que os homens, elas ganhavam o mesmo salário que os homens, elas vestiam roupas muito parecidas, tudo foi nivelado, porque na filosofia comunista, né, todo mundo é igual e é o mesmo para todo mundo. Então, essa ansiedade, necessidade que as mulheres passaram muito grande a partir dos anos 90 de como é que eu consigo chegar lá, como é que eu consigo mostrar o meu valor, como é que eu consigo que o meu ponto de vista, que é diferente de um homem, seja levado em consideração. As mulheres naquela região que passou pelo comunismo, queriam o inverso. Queriam falar: eu quero é bling mesmo, eu já fui igual, o que eu quero hoje é me destacar, né, é ser tratada diferente, né, eu não quero ser tratada igual, eu quero ser tratada diferente, porque da onde eles vinham, eles tinham sido tratados iguais, obviamente de uma maneira que não era positiva, porque tinha todo o contexto político socioeconômico ali, né. Então, assim, é muito interessante você ver isso, né. E ele antecipa, né, um dos princípios de uma cult brand, eu gosto de chamar de pick a fight, escolhe um inimigo. Aqui Isso. no Brasil a gente brinca às vezes que quando a gente leva para cliente, o cliente fica um pouco assustado, a gente fala: "Escolhe uma causa nobre", né, e dá para olhar sob as 2 perspectivas. A impressão que eu tenho é que vocês escolheram um inimigo, né, e esse inimigo era uma transformação social, era conseguir de alguma forma essa noção ela era clara antes desse movimento que vocês fizeram até pelo fato da empresa ter essas características organizacionais que você citou, ou ela foi se construindo ao longo do tempo? A consciência de que a marca tinha esse papel, ela é resultado, ela é processo ou ela é consequência? Não, eu acho que ela é resultado. A empresa passou por um aprendizado, as pessoas passaram por um aprendizado e a coisa foi se concretizando, né. Então eu acho que tinha um ponto inicial ali dentro da companhia, mas o que a gente aprendeu ao longo de muitos cases aí, é que quando você vai fincar uma bandeira, né, você precisa ser, depois você precisa fazer, para depois você ganhar o direito de falar sobre o assunto, né. Agir antes de falar. Isso. Então, pensar, você tem que acreditar naquilo primeiro, depois você tem que agir para depois falar sobre o assunto, né. Então, eu acho que teve um processo de alinhamento das lideranças e das pessoas todas, porque eu acho que hoje em dia isso talvez é a coisa mais difícil que Uhum. existe para as corporações. Quando você tem um propósito sério, um propósito que a empresa realmente carrega na veia, muitas vezes ela faz você tomar decisões de negócio que não necessariamente são decisões que vão levar a tua receita para aumentar, ou às vezes, né, existe uma frase que os valores têm um custo, É. né, e eu tenho vários exemplos de várias companhias que tomaram decisões, né, eu posso contar um exemplo aqui? Não, eu adoraria. Eu acho que a indústria de luxo, das marcas de luxo, né, talvez no final dos anos 90, início da década de 2000, eles queriam muito aumentar a receita da companhia, né, todas as grandes marcas de luxo. Só que
A marca de luxo, ela é primordialmente exclusiva, literalmente, né, se todo mundo pode comprar, ela não é exclusiva, ela é inclusiva e, portanto, não é luxo, né, porque o luxo é é descrito como uma coisa que poucos vão ter e não que todo mundo vai ter, né. Então, as marcas, eu acho que o exemplo mais emblemático aqui é a Burberry e a Gucci, né. As marcas começaram a lançar uma série de produtos que tinham um custo muito baixo, um preço muito Uhum. baixo, e que aí entraram muito, tipo, vendia boné, vendia chaveiro, né, vendiam coisas que lá fora, sei lá, com 10, 20, $30 você comprava, né. E aí essas marcas durante muito tempo perderam a força de marca, perderam o status de marca. Por quê? Porque priorizaram a receita a qualquer, entre aspas, "a qualquer custo". É legal isso que você está dizendo, né? Porque a origem dessas marcas é o luxo. E quando elas abrem mão da origem, elas perdem a originalidade, né? E não à Isso. toa a raiz é a mesma, né? De origem e de originalidade. Muito do que faz a gente ser quem a gente é tá ligado à origem que a gente tem. E aí, chegou um momento que eles tiveram que tomar decisões de tipo: "Eu vou fechar essa loja, eu não vou mais vender todos esses produtos aqui, porque a gente está virando uma marca popular, e esse não é o propósito desta marca". Então, assim, acho que a indústria decidiu: o produto mais barato que a gente vai vender é perfume, não pode ter nada mais barato que os perfumes, ou algo do gênero ali, mas tem um monte de produto que foi descontinuado. Então é isso, acho que é quando você realmente está comprado no valor, como é que você vai fazer coisas que às vezes têm um custo para o negócio? Até no curto prazo, né? Você está escolhendo Sim, perder no curto prazo para manter a sua consistência no de longo. longo prazo e para manter a força da marca. E com a força da marca você consegue precificar, você ganha mais prestígio, mais status, que é o negócio no qual eles estão. E me conta um pouco de como esse processo te trouxe descobertas pessoais. Eu imagino que você deve ter entrevistado milhares de pessoas, recebido milhares de relatórios. O quanto aquilo foi uma descoberta para você, o quanto aquilo foi quase que um suporte para um roadmap de transformação? Ai, Fábio, eu acho que a gente passa tanto tempo da nossa vida, dizem que a gente dorme e depois o segundo slot de tempo é no trabalho, Uhum. né. E eu sempre trabalhei desde super novinha, né. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter identificação com o que a gente faz e ser feliz com o que a gente faz, né. Porque todo mundo tem coisas que você: "Ah, não gosto dessa atividade, daquela atividade", que você tem que fazer. Mas eu acho que quando você trabalha num negócio que você realmente acredita nas coisas que você está pregando, nas coisas que você está falando, nas coisas que você está fazendo, que você está vendo que você está trazendo um benefício maior do que se eu vendo um batom, ela tá com uma boca bonita Uhum. e você, né, e quando você entende o que que aquilo propiciona para a pessoa, que é um bem-estar maior, que é um benefício muito maior dentro do que o produto, do ponto de vista funcional, entrega, né. Eu acho que existe um nível de satisfação, sabe, muito maior, né, um nível de identificação com o que você está fazendo. Então eu estava falando de empoderamento das mulheres, libertação das mulheres, você poder ser quem você é e se aceitar e se aceita desse jeito. Então, são coisas que obviamente mexem com a gente. Compõe sua identidade hoje É essa isso. transformação. Isso é maravilhoso, né, É. porque mostra como não tem, né, esse discernimento entre o que é o que a gente faz no trabalho, quem a gente é quando a gente está fora, mas também eu acho que dá esse ímpeto, né, de fazer essa transformação acontecer. Tem 2 Sim, princípios, né, são 8 princípios de cult branding, mas que você trouxe, né, o primeiro é ter um propósito forte. Eu acho que mais do que ter um propósito, eu brinco que as pessoas articulam um propósito, mas elas não implementam um propósito. Implementar propósito é exatamente o que você disse, é ter valores, esses valores terem um custo e você está disposto a abrir mão do custo de oportunidade para viver o seu valor. Então é. você vai pagar para ter esse valor, e tudo Uhum. bem porque ele tem isso. E acho que o segundo ponto que você traz é que isso foi feito de dentro para fora, que é um outro valor, né, de ser inside out. Não adianta você querer fazer essa mudança de fora para dentro, porque quem vai fazer essa mudança é quem está lá, dentro da empresa. Eu queria saber se vocês
avaliavam como um ato de coragem o que vocês estavam fazendo, porque quando naquele momento eu imagino as reuniões acontecendo dentro da Avon, agências, consultorias, executivos, aquela conversa toda, vocês vão ter 1000 opções de caminhos, né, para chegar onde vocês querem, mas alguém vai ter que ter a coragem de falar, não, gente, a gente vai por aí. Vocês tinham essa convicção? Eu acho que toda empresa, quando está passando por esse processo de identificar o propósito da marca, identificar o propósito corporativo, e você acha não é nenhuma causa, mas é realmente uma bandeira que você quer fincar e falar sobre isso, e você tem uma convicção que aquilo tem relevância para o teu target, para o teu, né, para o teu público Uhum, ali, e que ele a longo prazo vai trazer valor para o negócio, né? entendi. Então eu acho que o trabalho ali era a gente montar o case de como é que isso vai trazer valor para o negócio a médio, a longo prazo, porque no curto prazo, invariavelmente, quando as empresas realmente, eu acredito, o exemplo da Patagônia, que aconteceu no final do ano passado, Uhum. né? Transformaram a empresa e todo o lucro da empresa hoje em dia vai para uma associação que reverte para o meio ambiente, né? Eles deixaram quase de ser uma empresa para lucro, virou uma empresa sem objetivo de lucro, né? Porque o lucro não fica com eles, né? Então, muito corajoso, é um negócio. Então, assim, aí a sociedade começa a te cobrar que você tem que fazer aquilo que você falou. Porque se você fala uma coisa e não faz, aí a coisa, ela, as pessoas são inteligentes, as pessoas conseguem ver isso rapidinho, sabe? Você trouxe uma campanha que foi feita para um case mais do que uma campanha para a gente conversar um pouquinho a respeito. Posso mostrar esse case daí a gente fala Pode, sobre pode ele? sim, pode sim. Beleza. Avon é uma marca ativista que acredita que falar sobre beleza também é falar sobre autoestima, saúde e inclusão. Essa é uma missão da Avon, que transformou sua comunicação em um novo olhar para a beleza. E ao olhar de novo para a comunidade trans, a Avon entendeu que era preciso ainda mais falar sobre saúde. Porque no mundo todo, o Outubro Rosa falou apenas com mulheres cisgêneras sobre o câncer de mama. Novembro Azul ajudou apenas homens cis a se protegerem contra câncer de próstata. A saúde de pessoas trans, como eu, sempre ficou invisível. Mas no Brasil, isso é praticamente o plano de governo. A Avon precisava se posicionar e transformar a força da beleza em autoestima e saúde para pessoas até então invisíveis. Por isso, ousou criar um espaço inédito entre o rosa e o azul. Mês Violeta. Mais do que uma campanha tradicional, a Avon usou a força da sua marca para criar um movimento. Um mês de conscientização totalmente novo, que vai do dia 15 do Outubro Rosa a 15 do Novembro Azul para falar sobre saúde trans. A Avon convidou 3 dos maiores influencers da comunidade para lançar o Mês Violeta e produziu um filme com pessoas trans envolvidas na criação. Todo ano é a mesma coisa. Falam de câncer de mama como se homens não tivessem peito. Falam de próstata como se algumas mulheres também não tivessem. Mas a gente resiste. A gente precisa de espaço para falar do que todo mundo precisa. Mês Violeta. Cuidado com a saúde de um corpo que existe para além do azul e do rosa. Porque a gente não é igual. Somos Somos únicos. E precisamos cuidar de nós. Mês Violeta. Um mês para falar da saúde de pessoas trans. Avon. Mas se a comunidade trans contava apenas consigo mesma, recorrendo às redes sociais e grupos fechados para falar de saúde, como alcançar essas pessoas? Usando a força do próprio social. A Avon perguntou para pessoas trans o que elas sempre pesquisaram, mas nunca encontraram respostas confiáveis. E trouxe médicos especialistas para respondê-las. Transformando as redes de Avon em um lugar confiável para se informar sobre saúde trans. O que começou no Mês Violeta e ficará online para sempre, como um apoio contínuo da marca para a comunidade. Tem muitas pessoas trans também que vai ter o primeiro acesso à saúde através dessa campanha. E através de uma parceria com a Avos, uma das redes mais completas de telemedicina, a Avon disponibilizou consultas médicas grátis para toda a comunidade. Ao investir na comunidade LGBTQIAP+, com criadores de conteúdo, profissionais de saúde e até representantes trans, a Avon consolidou a sua credibilidade de marca com este público.
E assim, o novo mês de conscientização pela saúde trans ganhou visibilidade nas redes e na sociedade, gerando ainda mais engajamento entre as pessoas que mais precisam e contribuindo para a imagem inclusiva e democrática da Avon. Com tanto engajamento, a Avon inspirou ações governamentais para pessoas trans pela primeira vez na história, inclusive um projeto de lei. O mês Violeta se tornou data oficial no calendário de Avon, assim como outras campanhas de saúde. E a partir de agora, será celebrado todos os anos para relembrar a importância de falar sobre saúde trans. Um convite para que marcas do Brasil e do mundo façam parte desse movimento. Uma marca não pode pensar apenas nos seus produtos. Ela precisa também pensar nas pessoas que o usam. A Avon escolheu se preocupar com a nossa saúde. Mês Violeta, um novo mês de conscientização para falar sobre saúde trans. Bom, é maravilhoso isso aqui, né? A gente olha, mas ele também tem um salto, né, do empoderamento feminino para um outro tipo de olhar, e eu queria entender um pouquinho como é que foi isso. O time tem, acho que, muito orgulho, né, do que foi feito aí. E eu acho, Fábio, que isso está ligado àquela ideia de que a gente precisa afetar a sociedade não só com o benefício funcional que a gente entrega nos produtos que a gente vende, né? Se eu puder voltar um pouquinho aqui, eu acho que ali em meados de 2010, essa história de propósito começou a tomar realmente uma proporção muito maior no mundo corporativo, né? E quando isso aconteceu, é que eu acho que as pessoas começaram a reivindicar das empresas que era isso, a última coisa que foi falada no vídeo. Você não pode só pensar nos produtos que você vende e qual é o benefício que você vai trazer com o produto ou serviço. O que a sua empresa está fazendo para melhorar o mundo, para melhorar a sociedade, para melhorar o entorno do lugar onde ela ativa, né? Ela está lá ativa. E os consumidores começaram a cobrar, as pessoas começaram a cobrar isso das empresas. Foi daí que nasceu essa história de propósito, né, corporativo e das marcas. Então, as marcas precisavam escolher a sua bandeira, escolher a sua causa, né? Essa bandeira e essa causa tem que estar relacionada com o seu negócio, né? Uma vez eu ouvi uma pessoa falar, se a Ford resolver apoiar todas as focas do mundo, o que isso vai trazer para a Ford? Nada, porque não tem nada a ver com o negócio dela. Então, o propósito tem que estar, de alguma maneira, ligado com o seu business, com o seu negócio, a área onde você atua. Você está falando né? tanto do propósito corporativo quanto do propósito das marcas? Sim. Tá bom. Eu acho que, por exemplo, o propósito tanto corporativo quanto de marca, um dos pensamentos é qual é o problema que o meu produto, a minha categoria onde eu tô cria, que se eu vou ser corporativamente responsável, eu preciso ajudar a resolver. E qual é, às vezes, o calcanhar de Aquiles, ou o outro lado da moeda. Então, no caso de beleza, era a inclusão e a autoestima, por causa daqueles padrões super altos que existiam, que eram completamente inatingíveis. As mulheres se sentiam mal, as adolescentes se sentiam mal, né, distúrbio alimentar, um monte de coisa. E mais recentemente, essa história de padrão de beleza ligado à inclusão. Então, eu acho que a Avon começou a falar de inclusão de vários pontos de vista. Então, estamos falando da inclusão da mulher como um todo na sociedade, de você ter pessoas com diferentes estilos, das comunidades específicas, né? Então, dos recortes da sociedade específicos. E aí, isso veio para a gente através de um insight, de um trabalho que foi feito, e a gente achou super relevante, porque tem uma coisa aqui de beleza ou de inclusão destas pessoas da comunidade trans, como é que a gente vai ajudar esse problema a ser resolvido? Então, de novo, você precisa acreditar naquilo e fazer. Arriscado? Sim, super arriscado. O negócio da Avon, a gente
tinha muitas revendedoras que eram super conservadoras. E quando você se diz uma marca inclusiva, você precisa atender os dois polos. Você precisa atender as pessoas que são super progressistas e liberais, mas as pessoas que são tradicionais e conservadoras, porque Uhum. isso é a definição de inclusão. Então, como é que você conseguia. E teve um aprendizado grande de como é que a gente ia conseguir convencer todas as pessoas do board da companhia, os stakeholders, para estar todo mundo alinhado com o que a gente ia fazer. Porque muitas vezes as empresas passam por crises, vai fazer uma campanha e daí tá 3 dias no ar e tira, porque teve muito hater na internet, muitas vezes porque a liderança não tá alinhada. Então, uma das coisas que a gente aprendeu lá, com o passar do tempo, não foi na primeira vez, a gente tomou muito tombo, e eu acho que toda empresa tem uma jornada de aprendizado, e às vezes não é de primeira que você vai acertar, mas o alinhamento da liderança, né, com qual é o nosso ponto de vista, o que que a gente vai falar, o que que a gente vai fazer, é assim, é o passo zero. E outra coisa que eu acho que a gente conseguiu fazer ao longo dessa aprendizado foi diferenciar o que que é uma polêmica do que é uma crise. Porque você tem, sei lá, 10.000 comentários numa rede social, tem 50 de haters, isso não é uma crise, isso é uma polêmica, porque, lógico, tem gente que pensa de tudo quanto é, todos os pontos de vista, você nunca vai agradar todo mundo. E eu acho que essa diferenciação é muito importante, porque no início desses programas de redes sociais e de você fincar uma bandeira, falar sobre aquele propósito que você tem muita gente que não concorda que vai te atacar. Mas quem é o meu público? Com quem que eu quero falar? Né? Então, se você quer falar com mulheres de 20 a 50 anos, né, desse perfil demográfico, e você tem uma série de ou adolescente ou homens mais velhos te atacando, como é que a empresa vai lidar com isso? Porque no final das contas a mensagem não é para eles, né? A mensagem é para esse público aqui que eu estou fazendo. E acho que isso é super importante para as pessoas conseguirem fazer dentro das corporações, é esse alinhamento de o que que a gente vai dizer. Quando a gente falar isso, se falarem isso, como é que eu vou responder? Se falarem isso, como é que eu vou responder? Qual é a posição da empresa? Você parar para pensar, fazer aquele Ponto trabalho de vista, né? sabe, de jogo de war ali. Aham. Se acontecer A, o que que eu vou fazer? Se acontecer o B, o que eu vou fazer? Se acontecer C, o que eu vou fazer? E tem um trabalho de planejamento muito grande quando você vai fincar um ponto de vista da empresa ou da marca sobre algum assunto, seja ele o que for. Algo que me chama muita atenção é isso ter acontecido dentro da Avon, porque vocês, eu não sei, ou vocês agora não mais, mas a Avon, ela tem uma rede de distribuidoras, consultoras, revendedoras gigantesca. Você falou que parte dessa rede, além dos consumidores e das consumidoras, tem um caráter mais conservador. Sim, sem E aí eu dúvida. fiquei pensando, né, enquanto estava comentando, eu falei, pô, legal, o alinhamento da liderança, ele tá feito, tá, o ponto de vista está estabelecido. Aí quando você desce isso para as revendedoras, você está falando de revendedoras que têm um estilo de vida diferente do ponto de vista que a gente está tentando estabelecer. E mais do que isso, provavelmente as consumidoras para quem elas vendem também têm um pouco desse olhar. Um pouco não, Isso. provavelmente elas são muito mais próximas da revendedora do que do ponto de vista que a gente dentro da empresa entendeu que é o correto para o futuro desejado. Como que foi esse trabalho de trazer revendedores e as próprias consumidoras que não eram afeitas ao tema um pouco mais perto para entender a dimensão e a responsabilidade que vocês estavam assumindo e isso não ser um contraponto, mas sim um ponto a favor? Eu acho que qualquer empresa com qualquer causa, né? O que a gente aprendeu é que você tem que identificar, né, dentro do seu. Pode ser o seu target, ou pode ser o target interno ali da empresa, né, as pessoas internas, quem vão ser os seus aliados e que vão ajudar você propagar a mensagem e explicar por que que é importante falar daquilo. Pode ser que você nunca vá aderir àquele assunto e àquela causa, né, aquela proposta, mas você entende por que que a marca está falando disso, sabe? Então eu acho que eu vi vários exemplos aí de empresas que pegaram bandeiras bastante polêmicas, e quando é polêmico, por natureza, vai ter gente que vai concordar e gente que vai discordar. Mas como é que você consegue identificar quais são os influenciadores externos desse público que não concorda com o que você está falando, sabe? Para você conseguir, acho que
mobilizar as pessoas de por que a marca está falando daquilo. É legal, né? você usou a palavra mobilizar, que é um dos princípios CODE, que é o que a gente chama de congregate, né? Que é você juntar as pessoas numa mesma direção. Eu tô As entendendo. comunidades, São né? as comunidades. Então, eu estou entendendo que vocês, de um lado, trabalharam com as comunidades que iam trazer o espírito da época ao futuro, e do outro lado, vocês trabalharam a comunidade que já era de vocês, para entender como trazer essa mensagem e, ao longo do tempo, ela ir sendo absorvida. Sem dúvida. E vocês estavam muito seguras das dores que iam surgir ao longo desse caminho e que isso ia ser uma jornada que, de alguma forma, poderia ter problemas e tudo bem. Porque a gente tem a coragem de fazer essa mudança, a gente acredita nisso de fato, essa é a nossa visão de mundo. Eu posso falar de um exemplo aqui, Pode, claro. Fábio? O ano passado teve um case que ganhou Leão em Cannes, né, no Festival de Propaganda, que eu acho que foi uma das coisas mais corajosas que eu vi nos últimos anos de uma grande corporação. O case é da Unilever e é sobre a Unilever, se eu não me engano, é a segunda maior poluidora de plástico depois da Coca, porque eles têm muitos produtos de limpeza, né, as categorias de limpeza e tal, limpeza da casa, limpeza de roupa, que vai numa embalagem plástica. É um tubo, enfim. Então, esse case era o seguinte, de novo, o insight do consumidor, eles começaram na Índia, imagina, um país pequeno, né? A Unilever é líder absoluta desse negócio lá, né, de limpeza, de roupa e de casa. E aí, o que eles fizeram? As pessoas têm o hábito, aqui no Brasil também você faz isso, você compra coisas que vêm num pote ou alguma embalagem ali, que você usa o produto e depois você recicla aquela embalagem e guarda para você guardar outras coisas. Então, comprei, sei lá, uma lata de biscoito, aquelas latas, sabe, bonitonas, que vem com biscoito, com bombom dentro. Acabou os bombons, você vai pegar e vai guardar, sei lá, mantimento, botão, o que for. Você recicla a embalagem em casa, né? Esse era o insight. Então, o que eles fizeram? Trouxeram uma vending machine, aquelas vending machines, sabe, que você escolhe. E essas vending machines eram colocadas dentro dos supermercados e eles abriram mão. Então, isso para mim é o propósito na veia, né? Eles abriram mão. Então, qual é o problema que a minha categoria gera? Um dos problemas é o plástico, que é muito usado nas embalagens e que não é reciclável. E que é um problema universal, a gente tem um problema do mundo. Certo? Problema sério. Então, e para uma marca, uma marca de bens de consumo, o maior veículo de comunicação é a embalagem. É o maior. Não tem outro que comunica mais do que a embalagem, porque você entra no supermercado, tá a embalagem, na farmácia, é o maior veículo de comunicação de uma marca, é a embalagem. Eles abriram mão da embalagem do produto. O que eles fizeram? Você ia nos supermercados, tinha essas vending machines, e aí você falava, eu quero detergente líquido para vender roupa. Você levava um pote ou sei lá, como é que chama? Um tubo, né? Da sua casa, o que você tinha, punha ali na máquina, apertava o botão, ele enchia e você pagava só pelo produto, não pela embalagem. Então era uma máquina que tinha todos os trecos de líquido, eu quero detergente para limpar o chão, eu quero amaciante de roupa, eu quero... E assim, inclusive gente que fosse usar a embalagem do concorrente. A última que eu usei é do concorrente, eu vou levar lá. Então assim, isso foi lançado pelo Alan Jope, que é o CEO global do Unilever. E é um negócio que eu me lembro que quando eu vi, eu chorei, porque eu falei, cara, isto é propósito na veia. Qual é o problema que essa categoria causa? Como que eu vou ajudar esse problema a ser resolvido do ponto de vista macroeconômico, da sociedade, do mundo? E qual é o custo que ele vai ter para o meu negócio? Eu vou abrir mão do maior veículo de comunicação, que são as embalagens. Então, assim, eu acho que é esse tipo de coisa, sabe? Esse tipo de ação que a gente vê, que a gente fala, é isso, quando a empresa realmente... E é muito interessante como a criatividade acaba ajudando a gente a olhar essas transformações de maneiras tão distintas, né? Eu não posso dizer o nome da empresa, mas a gente fez um trabalho em que a gente entrou nas favelas para entender qual era a dinâmica das mães solteiras com os filhos. E a gente percebeu que a principal dor da mãe dos 3 aos 9 anos é a criança sair de casa. Porque se ela sai de casa e não tem um SESC, não tem algum tipo de apoio comunitário estruturado,
a chance dessa criança se perder, ou ser mais do que se perder, eu acho que ser absorvida pelo crime é Sim. gigante. E ao mesmo tempo, quando a gente entrava nas casas, a gente via aqueles televisores de 60 60 polegadas. polegadas. É. E a gente começou a falar, será que as caixas não poderiam ser brinquedos e se transformar em brinquedos para essas crianças fazerem algo em casa? E hoje tem empresas que estão começando a trabalhar o conceito da embalagem. Olha que interessante, a mudança, né? De um lado você pode eliminar a embalagem, do outro você pode transformar a embalagem em algo que tem um impacto social. Sim. E cabe a gente tomar essa decisão de vamos ou não vamos, porque dá para deixar do jeito que tá. É bom, no futuro a gente está matando o nosso próximo consumidor. Se a gente não fizer isso, esse consumidor for pro crime, ele não vai ser o nosso consumidor. Então, de um lado tem o que a gente faz pro bem, né, o brinco, o que é certo, e tem o utilitarismo. Às vezes, só de fazer essa embalagem ao longo do tempo, conforme o tempo passe, a gente consiga ter uma mudança social a partir de algo que está trazendo uma solução para a mãe, que é meu filho agora está em casa, não preciso me preocupar. Tem brinquedos que vêm daquelas coisas que eu compro. E a gente sabe que na favela tem tudo que normalmente tem numa outra casa. Por sinal, quando você entra numa casa de uma favela, eles gostam de dizer favela, né? Acho que tem uma diferença muito grande entre favela e comunidade. Eu lembro que toda vez que a gente entrava com o papo de comunidade, a gente tomava um tapa. Não, a gente não mora numa comunidade, o Estado não chega aqui é uma favela. E a gente trazia a ideia, e nem foi a gente que trouxe, né? Eles foram trazendo essa ideia de que a gente compra poderia virar uma espécie de um espaço lúdico para o meu filho dentro desses poucos metros que eu tenho, faz com que a embalagem ganhe um outro significado, né? E eu acho que é isso que a gente está passando, por um momento de muita ressignificação. Você comentou uma coisa que me chamou a atenção, né? Você falou do propósito corporativo, aí você falou do propósito das marcas, e você explicou a importância, né? E eu acho que especialmente quando a gente pensa em propósito corporativo, isso está muito claro em termos de conexão com a estratégia. Uma vez da estratégia do business, quando a gente tem essa estratégia do business clara, o propósito corporativo claro, como você vê a correlação ou não das marcas que eu tenho com esse propósito corporativo? É necessário que esse propósito eles sejam, que essas causas ou o próprio propósito eles tenham uma conexão, eles podem ter independência, é uma decisão de negócio. Como você enxerga essa relação marca corporativa e marcas de negócio, produtos, serviços? É uma cascata, eles têm que estar completamente conectados. Tá. Então, o propósito corporativo, ele às vezes é o guarda-chuva, e aí cada marca pega uma coisa, um pedaço, né, ou um ponto de vista, mas ele tem que estar, as marcas têm que estar completamente ligadas com o propósito corporativo, né? E aproveitando, né, que você é uma pessoa antenada, olhando o futuro o tempo todo, o que você acha que vão ser os próximos territórios de avanço social? E mais do que isso, né, talvez depois, qual seria o papel das marcas nesses territórios? Duas coisas vêm aqui na minha cabeça agora, Fábio. Eu acho que você falou, né, aqui não é comunidade, é favela. Eu acho que da linha do Equador para baixo ainda existe uma desigualdade social tão grande, mas tão grande no mundo inteiro, né? Que eu acho que esse negócio de qual é o papel do governo, né, relacionado com as camadas da população que estão na base da pirâmide, a gente vê isso nos países na Ásia, a gente vê isso, né, no Sudeste ali asiático, vê isso na África, vê isso aqui na América Latina. Então, eu acho que por muitos anos o setor privado vai cada vez mais se perguntar e falar o que, que eu posso fazer por causa da ineficiência do governo para diminuir talvez essa desigualdade e ajudar a inclusão dessas pessoas, né? Uhum. Então a gente fala muito aqui no Brasil de esgoto que não chega, de saneamento básico, de iluminação, de endereço, né? Teve um programa numa marca, acho que há uns 3 anos atrás, que criou que um dos maiores problemas das favelas é que você não tem endereço, né? Uhum. Oficial. Então é difícil para as pessoas até receberem carta. Então, essa marca criou digamos assim, um ponto físico dentro de várias favelas onde tinha um endereço. E aí as pessoas podiam mandar, né, encomendar coisas e receber lá. E aí elas iam buscar lá. Tinha, sei lá, escaninho 1, armário 2, dentro desse lugar que foi montado na favela, né? Então, eu acho que coisas relacionadas a diminuir essa desigualdade tem tanta coisa para ser feita,
e teoricamente tem um pedaço ali que é papel do governo, mas que a gente sabe que os governos, né, por inúmeras razões, sozinho não vão Não vão resolver isso. fazer. Eu acho que o grande exemplo foi o que aconteceu na pandemia. Se a iniciativa privada não tivesse entrado para realmente impulsionar a resolução do problema, né, as farmacêuticas todas que se juntaram e colaboraram para ter uma vacina tempo recorde desenvolvida, e todos os produtos, tudo que foi doado pelas empresas para ajudar a população que ficou sem trabalho, presa em casa, né, que não tinha renda, eu acho que foi um grande exemplo para a humanidade de como que o setor privado pode ajudar as pessoas. Eu acho que a segunda coisa é o meio ambiente. É um problema importante e urgentíssimo, né? Super importante e super urgente. O aumento de clima, né, que a gente tem todo ano, a poluição dos oceanos, assim, a história do plástico todo. Eu vi esse ano, quando eu fui para o SXSW, que eu acho que eu chorei 3/4 da palestra, sabe, e foi a palestra que mais me emocionou lá, que foi o cara que criou aquele projeto do Ocean Cleanup, um menino que tá com 26 anos, ele começou isso há 10 anos atrás, ou sei lá, 8 anos atrás, ele tinha 17, 18, largou a faculdade para ir criar uma geringonça lá que ia limpar os oceanos. E um cara, de novo, super específico. O que que eu vou fazer? Eu vou limpar os oceanos dos objetos de plástico grande que flutuam na superfície, porque você tem um impacto na fauna do oceano, nos animais ali, gigantesca. Ah, mas e os problemas quando tem um desastre de óleo? Não, eu não vou cuidar disso. Eu vou cuidar de plástico na superfície do oceano. Tem muito óleo quando tem esses desastres que vai sair junto com o plástico, porque ele gruda no plástico. Ah, mas e os microplásticos no fundo do oceano? Não vou cuidar disso. Eu vou cuidar. Então, super assertivo, sabe? Específico, com nível de resiliência brutal, porque eles fizeram várias coisas que não Uhum. deram certo, e até o negócio dar certo, e agora eles estão começando a limpar os rios, porque descobriram que, obviamente, tudo que chega no oceano vem dos rios. Então, assim, acho que é outro excelente E, exemplo e e, outro e problema tem, e eu urgente. acho maravilhoso o que você está trazendo, porque eu acho que mostra o zeitgeist, né? Então, de alguma forma, as marcas estão se aproximando desse nível de especificidade que elas não vão conseguir ter em organizações que são complexas, grandes, com contradições, ambiguidades. Não vou ficar falando de VUCA, que eu acho chato. É. Citar VUCA, toda vez que eu cito VUCA, um pedacinho do meu morre. Mas tem verdade, obviamente, por trás disso e tem porquês. Mas eu acho que você está trazendo de um lado algo muito interessante, que é a minha abertura de aproximação com quem é específico. Com quem talvez vai falar de um assunto que eu não estou habilitado a falar, mas que eu estou disposto a participar. E uma vez que você compreende isso, o papel da marca passa a ser de antena, de conseguir propagar a diferença, a importância, o impacto que isso vai ter a partir daquele negócio que eu tenho. Então esse conceito de co-criar, ele fica cada vez, que também é um conceito de uma cult brand, ele é cada vez mais... Sem dúvida. E você pegar essas pessoas brilhantes, gênias, que trazem essa inovação, como é que as grandes corporações vão ajudar? Porque muitas vezes essas pessoas não têm escala. É uma isso pessoa que teve uma ideia, não tem poder de escalar o negócio. Então, esse projeto do Ocean Cleanup, o maior patrocinador deles no mundo é a Coca-Cola. Que, maravilhoso, né? assim, é incrível. É bom para a Coca-Cola, é bom para eles, é bom para a gente, é bom para todo mundo, né? Então, eu acho que tem um terceiro problema aí, que é a história da saúde mental ligada aos eletrônicos, né? Que é um Isso problema também muito complexo de ser resolvido, ligado principalmente aos jovens, né? Geração Z, aí, geração alfa. Eu tenho uma filha de 12 anos, se eu deixar, ela passa 16 horas na frente de um iPad ou de um telefone. Então, eu acho que isso, a gente sabe, está comprovado aí pela medicina, né? Que muito tempo com as telas é prejudicial. O pessoal precisa ler livro, né? Precisa brincar fora de casa, precisa, né, fazer outras Pra ter coisas, as tédio. coisas analógicas, precisa ter tédio. Tédio é bom, né?
Então, acho Tanto tédio quanto estresse, né? Engraçado, eu vou contar aqui uma coisa. Não acho que nada acontece à toa, né? Você tá me contando essa história da sua filha, então eu vou te contar. Meu filho não quer de jeito nenhum participar da festa junina da escola como dançarino. Ele quer ir, mas ele morre de vergonha de dançar. E ele é super bom de matemática. E aí tem uma Olimpíada de Matemática que eu falei, sim, filho, se você não quer participar, você não quer pelo menos participar da Olimpíada de Matemática, que é uma coisa que você gosto. gosta. E quando você traz, né, essa questão, ele aceitou. Mas eu preciso dizer que hoje é um trabalho de tirar, literalmente, todas as telas dele durante 2 meses, e aí a gente, como pai, compreender, como pais, compreendermos o que que era o limite dele. E aí a neurociência tem algo muito interessante. Eu não sei se algo que já é de conhecimento público para mim foi algo relativamente novo, 6, 7 meses. A gente consegue controlar o estresse a partir da própria criação do estresse. Isso deveria ser feito desde a infância. Pequenas doses de estresse, por exemplo, meu filho ter que participar dessa competição que ele não queria participar, vai fazer bem para a resiliência dele futura. Eu adoraria que ele participasse da dança. Se ele não quer, eu não vou ter. Existe o limite do controle. Mas eu acho que a gente está mudando o nosso comportamento como pais, né? Eu acho que esse também é outro tema que você traz interessante, que é qual é o papel parental nessa nova sociedade? Como que a gente, né, é tão difícil, porque dos grupos de WhatsApp na escola, que às vezes a gente olha e fala, meu Deus, que loucura, mas do próprio papel de educação na escola versus o papel de educação em casa, também existe, eu acho que um desconhecimento, né? A gente está aprendendo a ser pai num momento de mudança, pai, mãe, tio, cuidador, num momento de mudança muito grande social, né? E tem tanto desconhecimento que qualquer tipo de informação acaba ajudando. Então, acho que é um outro território aqui que podia ser trabalhado e que está totalmente correlacionado ao que você falou. Dani, a gente está chegando aqui no fim do nosso papo. Eu queria te trazer duas perguntas. A primeira é: talvez o Brasil seja o único país, ou um dos únicos países do mundo em que a palavra marqueteiro foi ganhando uma conotação negativa e às vezes até efêmera, né? Você mesma citou para mim, às vezes a gente parece desnecessário, né? E no resto do mundo a gente não vê isso, né? Quando eu vou para os Estados Unidos, para o Canadá, a gente estava junto no South by Southwest, a gente tem uma associação com uma empresa canadense que você fala de marketeer, parece que a pessoa enche a boca para falar. E aqui você fala, eu sou marqueteiro, eu trabalho com marketing, eu sou formado em publicidade. Exceto quem está na crista da onda, é muito difícil para as pessoas eh, sentirem o valor do trabalho delas a partir do que ele se tornou. Eu queria entender um pouco como você enxerga isso. Qual que é o papel do marketing, de alguma forma, como é que a gente recupera essa reputação que a gente perdeu? Porque a gente merece, eu acredito que a gente merece isso de verdade, do fundo do meu coração. Ninguém mais do que nós para começar a fazer essa mudança, porque a gente é a antena do mercado, do mundo, com a organização. É a gente que provoca o impacto social. Tem um lado que, sim, os boards hoje carecem de profissionais de marketing. Uma coisa que hoje, para mim, incomoda demais, e eu falo isso para todos os clientes em que a gente tem contato com o board, faltam pessoas de recursos humanos para trabalhar pessoas aqui dentro e faltam pessoas de marketing para entender de mercado. E se a gente olhar os boards no Brasil, eles não costumam ter esses dois tipos de pessoa. Eu nem vou entrar aqui na questão de diversidade, porque daí a gente pode passar um dia falando sobre isso. Mas essa é uma crítica que eu tenho. Olhando para o nosso papel aqui, como você enxerga que a gente pode, ao longo do tempo, recuperar a nobreza que essa função tem? Talvez as pessoas que estão construindo marcas precisem de um rebranding aí, né? Mas eu acho o seguinte, eu acho que quando a gente olha para as empresas no mundo de maior valor, né? As empresas de tecnologia, a Apple, o Google, a Amazon, o valor da marca e o valor da empresa é muito maior do que a receita que ela gera, infinitamente maior. E por quê? Porque construíram, obviamente, tem produtos, tem serviços, tem inovação que vem de lá, lógico, mas construíram uma marca que tem um poder de lealdade, que faz com que a marca possa precificar. Por que que tem telefone que custa $2.000 e você vai lá e paga $2.000? Não tem cabimento, uma margem de 1000%, né? Mas eles construíram
uma marca que tem um nível de aproximação com as pessoas, que as pessoas se identificam, que são super leais, né? E você aumenta o preço, aumenta o preço, aumenta o preço, aumenta o preço e continua lá a demanda toda. E eu acho que tem empresa que entende isso, o valor de marca que é aportado para o negócio, como que você construir uma marca forte e trazer lealdade, trazer identificação das pessoas com essa marca, vai aportar valor para o seu negócio. Quando a marca realmente é construída, ela tem uma influência direta e gigantesca no valor da empresa, no valor do que vale aquela marca, aquela corporação, né? Então, eu acho que isso talvez seja o trabalho que nós tenhamos que fazer. Como é que a gente mostra isso, né? Como é que a gente tem medições? Eu acho que o marketing, durante muito tempo, sofreu com falta de KPI, com falta de mecanismo de medição. Ah, eu vou fazer um marketing mix modeling, demora 14 meses para mapear. Quando você vai gerar a apresentação de PowerPoint, é tipo 1 ano e meio, 2 anos depois. Então, assim, eu acho que a indústria caminhou muito nisso, principalmente na medição do ambiente digital, que é muito mais rápido, né? E talvez mais fácil de ser feita, né? Mesmo que taxa de conversão é super complicado ainda, né? O teu modelo de atribuição de conversão é difícil. Pus uma propaganda no ar, fiz uma promoção no supermercado, fiz uma promoção com o consumidor, vendi 15 em vez de 10. O que cada um contribuiu? Ainda é muito difícil a gente medir isso. E muito demorado. Hoje em dia, ninguém mais pode esperar para 1 ano e meio para você medir não tem como, né? Então, eu acho que tem uma questão aí relacionada à indústria se desenvolver e trazer cada vez mais mecanismos de medição, de atribuição, para você entender o retorno daquele investimento com muito mais precisão e de uma velocidade muito maior. Eu tive que fazer um trabalho agora no final do ano de posicionamento de marcas, para você realmente fazer o trabalho de portfólio para estar cada uma em cada lugar. E aí liguei para as grandes empresas super tradicionais, super de altíssima reputação, que fazem trabalho de branding, né? Ah, eu preciso de 1 ano, eu preciso de 1 ano e meio, eu preciso de 12 meses, 14 meses. Não Gente, existe não mais, né? existe, não existe. Usei uma metodologia completamente diferente. Em 2 meses estava tudo pronto. Ele é 100%? Não é, mas não é mais isso que interessa, né? Eu acho que você precisa andar na velocidade que o mundo está andando. E o processo vira parte da entrega, né? No sentido de que Total. na hora que você coloca isso para funcionar, você vai você assume a imperfeição para chegar no que é mais perfeito possível ao longo do tempo. É. O que dá velocidade, uma A gente velocidade que é usou a Ada Strategy e foi muito, muito bom, né? Foi um legal. processo muito bacana. Mas eu acho que antes dela, você trouxe um ponto muito interessante e me correlacionou com algo que você disse lá atrás. Você falou, tem 2 lados na moeda. Talvez uma das maneiras da gente conseguir fazer isso é mensurar esses 2 lados da moeda, né? Conseguir mensurar esse lado, que é um lado financeiro, transacional, utilitarista, que mostra como eu ganho dinheiro fazendo o que é correto, fazendo bem, né? Evoluindo a sociedade. Mas do outro lado, a partir da consciência, que é o outro lado da moeda, de que eu estou fazendo isso porque é certo, não porque eu estou ganhando dinheiro. Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Há muitos anos eu falei isso aí num seminário que a gente foi, que a necessidade do TRP único, né? E a gente estava discutindo métricas de Para quem não conhece mídia. o que é TRP, só É. explica, por favor. TRP é a medida que é usada para medir a tua entrega de mídia. Então, quanto de mídia que você compra e que faz você atingir qual percentual do teu target, né? É a medida da mídia, né? Só que você usa isso geralmente para TV, né? O outdoor é medido de outro jeito, o digital é medido de outro jeito, o print, a revista, cada meio é medido de uma maneira diferente. Então é muito difícil você comparar tudo, né? E muita gente, muito marqueteiro, falava que o ideal era a gente um dia ter acesso às empresas, às grandes empresas do mundo que fazem medição, de criar um sistema de um TRP único, onde você vai ter o teu plano multimídia em milhares de canais, com
com diferentes metodologias, mas você consegue medir tudo numa mesma medida, né? Não é banana, laranja e maçã. Tá todo mundo medindo a maçã, né? É a evolução do brand equity, né? Você É. pega esse livro aqui do Acker que está na nossa frente, que é o Construindo Marcas Fortes, né? Uma das coisas que ele não toca é justamente isso que a gente está trazendo aqui. É. Muito interessante. Eu vou te fazer a última pergunta, mas me veio outra à cabeça. As marcas, quando elas evoluem para esse papel, como você citou da Patagônia, ou de outras marcas que elas passam a quase. Eu nem vou falar da Patagônia, eu acho que tem outras marcas que não precisam ter essa mudança estrutural para terem um papel social forte. Elas são da empresa ou elas são dos consumidores? Quem são os donos das marcas? Eu acho que o input vem da empresa, né? Mas eu acho que uma empresa que está antenada aos dias de hoje é um retrofit contínuo ali, né? Eu fiz isso, é quase como é que a gente opera AB no digital. Eu coloquei isso na rua, deu certo, gerou engajamento, as pessoas gostaram, não gostaram, e tem aquele retrofit contínuo. Então, eu acho que hoje os consumidores têm um papel fundamental em qual o próximo serviço que vai ser criado, qual o próximo produto que vai ser criado, qual é o atributo novo que esse produto vai trazer. Acho que na indústria de eletrônico, durante Muito. muito tempo, a gente viu um monte de atributos ali, de TV, de câmera, de filme, de telefone, um bando de coisa que era criada que era meio inútil, né? Eu nunca vou me esquecer uma TV que lançaram que você podia telefonar pela TV, né? Mas você está assistindo TV, e por que você telefonaria por ela, né? Enfim, não era uma chamada de vídeo, era você falar por voz através da TV, o E tem um negócio. componente ainda pior nesse caso, que a gente não precisa citar a marca, mas num ambiente em que você não tem tecnologia o suficiente para fazer uma ligação decente por telefone. Imagina por Isso, TV, onde você vai precisar de isso. uma definição É. muito maior. Acho Então eu acho interessante. que né, para responder todas as perguntas, eu acho que o consumidor tem um papel de criação da marca, sem dúvida, nas organizações que estão prontas e que estão realmente se abastecendo de insight da sociedade, do meio ambiente, do consumidor, como é que os hábitos mudam depois da pandemia. Os hábitos das pessoas mudaram drasticamente, em muita categoria, né? Então, como é que você absorve isso e vai criar qual é a próxima coisa que você vai fazer, né? E a última pergunta que eu queria te fazer, já que você já respondeu, acho que a tua inspiração maior é o Four Seasons, né, e a hospitalidade como um todo. Que legado que você quer deixar? Você chegou num ponto na tua Eu carreira que acho quando eu que olho que você já deixou um é, pedaço desse legado. Vamos mas pensar eu daqui acho que é a... diferente do Four Seasons. O Four Seasons é uma coisa que me inspira, que eu acho que um dia eu tenho vontade de trabalhar nessa indústria. É diferente, Fábio. Eu acho que o legado e é uma coisa grande aqui, mas o pouquinho que eu posso fazer, como é que eu vou fazer para isso acontecer, né? Deixar o mundo mais justo, sabe? Isso me incomoda muito, da diferença social que existe no Brasil e em muito lugar desse mundo, né? Semana passada eu estava vendo um seriado aí na Coreia, né? Aqueles seriados coreanos. Uhum. E era um seriado que era passado, tipo, na classe alta coreana, né? Minha mãe falou: Nossa, como eles são ricos. Eu falei: Mãe, a Coreia é um país igual ao Brasil. Tem esse seriado que eu nem lembro como era o nome, e tem o Parasita, né? Então é uma sociedade extremamente desigual, igual ao Brasil. Então eu acho que o que que eu puder fazer dentro do meu pequeno universo aqui para deixar o mundo talvez um pouco mais justo, sabe? Eu acho que é uma coisa que eu ia ficar muito satisfeita comigo mesma. E eu acho que é uma das coisas mais nobres, né, que a gente pode fazer, né? Que já pensou se a gente consegue fazer isso? Que É, mudança que a gente promove para o mundo? é isso. Dani, eu queria te... tô adorando olhar a tua cara, assim, com esse olhinho todo mareado, mas eu queria te agradecer demais por estar começando esse processo com a gente. Eu acho que se a gente não acreditasse em coisas parecidas, dificilmente a gente estaria aqui. Com certeza a gente vai ter outras oportunidades de estar junto. E mais do que tudo, acho que a gente talvez seja o começo de uma comunidade que está sendo formada agora para a gente começar a rever, né, o que tem que ser esse papel de profissionais como você, como a gente, aqui do lado de uma consultoria ou de uma empresa de comunicação, para chegar numa transformação que vai fazer, né, a sociedade evoluir ao longo do tempo. Então,
Eu agradeço demais, porque eu acho que você é um exemplo disso e é um privilégio para a gente contar com você aqui nesse primeiro Codecast. Adorei o papo, Fábio. É um assunto que mexe comigo mesmo, essa história de propósito de marcas, mas nada que eu fiz sozinha, né? Tinha um time enorme do meu lado ali, trabalhando junto comigo, porque ninguém faz nada sozinho nesse mundo, né? E tem muita gente fazendo muita coisa bacana aqui no Brasil, né? Tomara que cada vez mais tenham mais pessoas, né? Obrigado. Obrigada a vocês, adorei. Então, aproveitando aqui, pessoal, além de agradecer a Dani, já dando aqui um spoiler, a gente tem o próximo Codecast com a Mafê, que é da Alpargatas, né? Eu acho que quando você fala de Havaianas, mais do que Alpargatas, ela é uma pessoa responsável pela Havaianas, então acho que a gente tem uma marca aqui que é maravilhosa, brasileira, que tomou o mundo para conversar. A gente também vai trazer, num futuro próximo, o antigo chefe de cultura global que respondia para o Jeff Bezos da Amazon, e a gente vai trazer essa pessoa junto com a pessoa da Zappos, que fazia exatamente a mesma função. E a gente vai colocar eles para conversarem sobre como a cultura impactou as marcas deles ao longo do tempo. A gente vai trazer o princípio do inside out em duas empresas que têm a Amazon, não sei para quem não conhece, uma cultura quase que militar, eles recrutam em West Point, e a Zappos trabalha com a holocracia, que é basicamente você não ter nenhum tipo de organização formal dentro da empresa. Então a gente tem aí 2 episódios por vir, e marcas, né, dessa força, como a Havaianas, como os Zappos, como a Amazon, e isso vai ser uma frequência. Então a gente espera contar com vocês. Vão ter outras formas de interação, próximas, presenciais, vocês vão ser convidados para isso, mas esse é o começo de uma comunidade e esse é o convite que fica. Venham, participem e construam com a gente esse futuro que vai ser muito melhor do que o presente. Obrigado a todo mundo que participou, ouviu, e obrigado mais uma vez, especialmente a Dani. Adorei.